O livro é dourado, feito de placas de ouro. A Bíblia de ouro permeou a nação de ouro. São poucos os primeiros críticos que levarão o livro de Mórmon a sério. Mas para esses crentes, a história é bem diferente. Para mim, é incrível o fato de a Bíblia ser tão importante que isso se tornou branco. O livro de Mórmon foi um sinal. Foi um sinal para reunir o evangelho restaurado. Foi um sinal de que os céus estavam abertos, que Joseph Smith era um profeta, que uma revelação continuou. Eu teria lido todos os seus sermões em Nauvoo. E estão repletos das doutrinas do livro de Mórmon. Olá, bem-vindos à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson e faço parte da equipe que deseja edificar a fé duradoura em Jesus Cristo, esclarecendo e defendendo o Evangelho e as Escrituras restauradas. E estou muito feliz por estar no meio de doutrina e convênios neste momento. Essa é a área da história que estudei em minha dissertação. Estamos no início da primavera de 1832. Estamos olhando para os meses de março e abril. Aqui é Doutrina e Convênios, sessões 81, 82 e 83. E em alguns minutos, teremos a sorte de trazer de volta Janice Johnson, que falará um pouco mais sobre Frederick G. Williams, que está na primeira presidência, conforme lemos em nossas sessões aqui de Doutrina e Convênios. No entanto, ela tem uma especialidade que me entusiasma muito. Ela responde à pergunta: o que os santos fizeram com o livro de Mórmon? Sabe, já se passaram 2 anos desde que o livro de Mórmon foi publicado. Como os santos estão usando esse livro? Quantas pessoas estão batizando seus filhos com os nomes do livro de Mórmon? E o que vemos quando estudamos o livro de Mórmon? Quando as pessoas escrevem nas margens, podemos dizer que elas estão escrevendo muito? Quando olhamos para essas cópias antigas, o que descobrimos? Portanto, ela será uma joia nesse assunto, mas quero começar com um pouco de história antes de ela entrar. Então vamos voltar à linha do tempo. Em 1832, de 4 a 20 de março, Joseph e Oliver estão traduzindo. Eles se referem a ela como a nova tradução. Eles estão no livro de Apocalipse. Nós nos referimos a ela como a tradução de Joseph Smith. Naquela primavera, em 7 de março, é dada a sessão 80. O Senhor está dando uma revelação a Stephen Burnett e Eden Smith. E depois, em 12 de março, enquanto ele ainda estava fazendo a nova tradução, Jesse Gause é chamado como conselheiro de Joseph. Ele é um membro novo, mas só serve como conselheiro por 8 meses. Ele não dura muito tempo. A tragédia acontece nos dias 24 e 25 de março. Eles estavam em Hiram, na fazenda Johnson, traduzindo o livro de Apocalipse, quando uma multidão invade a casa de Joseph e a casa de Sidney. E eles os cobriram com piche e penas naquela noite. No dia seguinte, domingo de manhã, Joseph prega seu sermão. E ele registra em seu diário que, com a pele toda marcada e desfigurada, pregou para a congregação como de costume. Em seguida, ele menciona que batizou 3 pessoas e que reconheceu pessoas na multidão que estava ali. Apenas 4 dias depois, seu pequeno e precioso filho adotado, Joseph Murdoch Smith, morreu em decorrência de complicações do sarampo, que Joseph culpa por ter sido exacerbado pela exposição daquela noite. E então as sessões 82 e 83 chegam em abril, quando Joseph chega em Independence. O momento é muito difícil para Joseph e Emma. Ambos estão de luto pela perda de seu amado bebê, que tem pouco menos de 1 ano de idade quando morre de sarampo. Ao mesmo tempo, a pele de Joseph está se recuperando de queimaduras de 3º grau. Sou enfermeira. Sei como é essa sensação. Já tive queimaduras de 3º grau. Sei o quanto são dolorosas, mas nunca fui coberta de piche e penas. Quero dizer, ele está sofrendo uma dor excruciante. E ainda assim, o Senhor o chama poucos dias após a morte de seu filho, para comprar a plantação na Virgínia Ocidental e levá-la para o Missouri. E é assim. Em abril, ele já está lá, e é quando ele recebe as sessões 82 e 83. Quando olhamos para a sessão 81, geralmente pensamos nessa sessão como a organização da primeira presidência. Mas o interessante é que Jesse Gause, como mencionei antes, está lá por apenas alguns anos. Ele é 23 anos mais velho que Joseph. E acho que ele sentia que sabia um pouco mais do que Joseph. Ele é um novo convertido. Nasceu em 1785 e viveu até 1836.
Por volta dos 20 anos, ele se junta à Sociedade de Amigos, a qual nos referimos como Quakers, e vive com eles e os segue até 1829. Assim, ele faz parte dessa organização há mais de 20 anos e se muda da Pensilvânia para a Dinamarca, então Massachusetts e Ohio, tudo com a Sociedade de Amigos. Mas em 1831, quando chega a Ohio, ele se junta a uma divisão dos Quakers, a qual nos referimos como Shaking Quakers. Mas essas são as pessoas que seguem Mãe Annie Lee, essa mulher que pensava ser o Cristo encarnado. E eles se estabeleceram não muito longe de Joseph, e algumas dessas pessoas, perto de Kirtland, demonstraram interesse na igreja. E um deles era Jesse Gause, e ele veio. Ele foi batizado na igreja em 1831, pouco depois da chegada de Joseph. Ele faz parte da parte inicial dos Santos de Kirtland, onde eles ainda estão tentando entender as coisas e temos, 200 pessoas que se juntam à igreja em poucas semanas e levam um tempo para estabelecer a ordem depois que Joseph chega em fevereiro. Um ano após seu batismo, em 8 de março de 1832, ele é ordenado conselheiro de Joseph. Naquela época, ele tinha 47 anos e foi com Joseph para Independence em abril. Eles viajam juntos. Ele é um dos muitos que viajam. Em agosto, ele é chamado para outra missão e vai com Zebedee Colton. Mas em dezembro, ele já havia deixado a igreja. O que aconteceu? Isso não sabemos. Sabemos que ele faleceu em 1836. Li algumas fontes sobre ele e se você quiser saber mais, o Joseph Smith Papers Project tem algumas. E aqui mesmo em nossa biblioteca da Central das Escrituras, em nossos arquivos, Susan Easton Black escreveu um relatório sobre cada pessoa mencionada em Doutrina e Convênios. Mas em sua seção 81, o nome de Jesse Gause não está lá porque ele foi dispensado quando apostatou e foi transferido para Frederick J. Williams. Portanto, agora temos seu nome aqui, e é por isso que hoje gostaria de falar muito sobre Frederick J. Williams. Embora o nome de Frederick J. Williams esteja em nossa versão de Doutrina e Convênios, seção 81, versículo 1, ele não foi nomeado até 18 de março de 1833. Portanto, 1 ano e 10 dias depois é quando ele é nomeado lá. E o versículo 1 diz: em verdade te digo, meu servo Frederick J. Williams, atende a voz daquele que fala a palavra do Senhor teu Deus, e ouve o chamado para o qual és chamado, ou seja, o de sumo sacerdote na minha igreja e conselheiro de meu servo Joseph Smith Jr. Esse homem maravilhoso tem um histórico interessante, e eu gostaria de compartilhar alguns detalhes com vocês. Sabe, ele estava mesmo bastante doente quando quase morreu quando era jovem no Lago Erie. Ele passou um dia e uma noite flutuando em um bloco de gelo, e desde então sua saúde ficou muito debilitada. Ele também ficou muito interessado no método thompsoniano de medicina à base de ervas. Não sei se vocês se lembram, mas quando falamos sobre Emma, ela também participou desse treinamento. É aquela em que eles tinham muita água fervente e pensaram que, em vez de cortar seu corpo para sangrar e coisas assim, se você tiver um problema respiratório, vamos colocar um pouco de umidade no ar. Sabe, eu me interesso muito por todos esses tipos de coisas. E ele se tornou um médico nessa área. Emma não foi muito bem treinada, mas ele consegue e leva isso adiante, o que o ajuda a ter uma vida mais forte. Ele também lutou na Guerra de 1812. Ele era capitão de barco e, em 1831, terminou seu curso de medicina e está atuando como médico e juiz de paz quando é batizado em Ohio. E depois, é claro, em 18 de março de 1833, ele é chamado como conselheiro de Joseph. Também aprecio o fato de que, em 1836, temos outra revelação em Doutrina e Convênios em que o Senhor se refere a ele como seu servo, como um servo do Senhor, o que é um dos maiores elogios que podemos fazer a ele. Convidei Janice Johnson para vir e falar sobre como Frederick J. Williams usou seu livro de Mormon. Sei que não tem muito a ver com isso, mas historicamente isso é muito importante para mim. O livro de Mormon já existe há 2 anos e sua versão do livro de Mormon está repleta de informações. Lembrem-se de que na seção 84 de Doutrina e Convênios, no versículo 57, o Senhor diz: e permanecerão sob essa condenação até que se arrependam e se lembrem do novo convênio. Sim,
do livro de Mórmon e dos mandamentos anteriores que lhes dei, não apenas para dizer, mas para fazer de acordo com o que escrevi? Portanto, a igreja está sob condenação. Lembre-se de que tudo isso faz parte do segundo grande despertar. Eles realmente não valorizam muito as escrituras restauradas. As coisas que mais os incomodavam eram a revelação, a trindade e a depravação do homem. Qualquer coisa que afastasse a antiga tulipa, a depravação total e a eleição incondicional, essa expiação limitada que os puritanos trouxeram com eles como uma forma de calvinismo, essa graça irresistível de que não temos arbítrio e os santos perseverarão se Deus os escolher como eleitos. Nada disso está de acordo com o livro de Mórmon. Portanto, o Senhor disse: quero que você realmente o estude, quero que você realmente aprenda isso. E então, na minha infância, o presidente Ezra Taft Benson, em 1986, disse em uma conferência geral: a menos que leiamos o livro de Mórmon e prestemos atenção a seus ensinamentos, o Senhor declarou na seção 84 de Doutrina e Convênios que toda a igreja está sob condenação. E ele cita o versículo 56 da seção 84. E essa condenação encontra-se sobre os filhos de Sião, sim, sobre todos. Então quero voltar e perguntar: o que você descobriu sobre o livro de Mórmon depois de apenas 2 anos? De todos os exemplares de 1830 que você examinou, qual era a aparência de Frederick J. Williams? O livro de Mórmon está traduzido em pelo menos 115 idiomas. Algumas cópias completas, outras não são completas. Convidei Janice Johnson para voltar porque ela estudou o exemplar do livro de Mórmon de Frederick J. Williams, e temos uma boa noção de como ele usou seu livro de Mórmon, assim como muitas outras pessoas. Só para lembrar, ela lecionou na BYU em Idaho. Também lecionou na BYU em Provo, no departamento de religião. Ela agora é editora de aquisições da Deseret Book. Ela é uma grande pesquisadora nessa área e estou muito feliz por tê-la de volta para compartilhar conosco o que ela descobriu, que evidências os santos tinham de que estavam usando seu texto. Gravamos em estúdio diferente, então o visual será variado, mas estou contente em receber Janice Johnson. Estou mais interessada no tipo de religião vivida naqueles dias e em como as pessoas que vieram dessa tradição naquela época estavam tão concentradas no texto bíblico e na sola escritura, na inerrância e em toda a autoridade da Bíblia, se abrem para novas escrituras. Outra coisa que me fascina é como essa pequena cidade, esse pequeno projeto, em 6 de abril de 1830, tínhamos de 6 a 9 membros. Temos várias dúzias de interessados. No final de 1830, ainda tínhamos menos de 200 membros no norte do estado de Nova York. E ainda assim, a ideia dessa Bíblia de ouro, toda dourada, permeou a nação. Sou fascinada por buscar. Tentei encontrá-lo em outras fontes de jornais e, felizmente, contamos com a ajuda de muitos historiadores que também trabalharam muito com isso. E não apenas no Palmyra Friedman. É a maior superstição de que se tem conhecimento, sabe? Mas também o vemos no Rochester Daily. Fica a alguns quilômetros de distância, no norte do estado de Nova York. São do Distrito Queimado, compreendendo o registro deles. Uma blasfêmia, o livro de Mórmon foi colocado em nossas mãos. Uma imposição vil nunca foi praticada. É uma prova de fraude, blasfêmia e credulidade, chocante tanto para os cristãos quanto para os moralistas. Para mim, é muito bom que o norte do estado de Nova York tenha esse tipo de coisa, mas a ideia de que o precursor do New York Times envia seu editor, seu escritor, para o norte do estado de Nova York para fazer essa pesquisa. Mas quando ele chega, Joseph já partiu para Kirtland. Então eles apenas entrevistam as pessoas que podem. Eles não se esforçam muito para obter a história real direto da fonte. E como resultado, obtém essa história maluca. Mas as manchetes começariam dizendo: você já ouviu falar do mormonismo? Quem ainda não? E isso foi publicado em 1831. Quero dizer, a Bíblia. É simplesmente incrível para mim que a Bíblia era tão importante que isso se tornou um incêndio. Sim, e continua a se espalhar. E você tem uns raros, pouquíssimos críticos iniciais que levarão o livro de Mórmon a sério.
Mas para aqueles que acreditam, a história é bem diferente. Essas pessoas que se abrem para fazer a transição de uma pessoa ao livro, para uma pessoa dos livros, e se abrem para novas escrituras. Para isso, faça como Brigham Young, leve 2 anos. Como Eliza Snow, 3 anos. Sinto que não. Essas pessoas levaram isso muito a sério. Inicialmente, elas sentiram repulsa e mesmo assim vieram. E há alguns que se convertem muito rapidamente, que têm uma espécie de experiência, que se dá rapidamente, e outros que consideram as experiências de todos como muito diferentes. Também é interessante para mim ler esses artigos de jornal e ver a sobreposição entre eles. E essa é uma prática padrão durante esse período. Você sabe, não tem notícias locais suficientes para encher seu jornal. Você tem assinaturas de outros jornais e vai preenchê-lo com notícias de outros, com avisos de outros. Bem, e é por isso que o New York Times, o New York Morning Courier e o Inquirer dizem que os parágrafos se sucederam nos jornais, relatando os movimentos, detalhando suas opiniões e surpreendendo leitores distantes com as características da nova e singular seita religiosa que teve sua origem neste estado, mormonismo. Esse é o nome dado pelas pessoas que querem nos atacar. É o mais recente artifício de malandragem, ingenuidade, ignorância e empolgação religiosa, combinados com a atuação e os materiais preparados por aqueles que deveriam saber mais. É uma exaltação mental do oeste de Nova York, porque todos sabiam que esse era o distrito queimado, onde viviam os doidos. Sabe, eles o chamam assim por um motivo. Os indivíduos que deram origem a essas espécies de fanatismo são personagens muito simples, desconhecidos até serem notados. Eles são o velho e o jovem Joe Smith. Portanto, essas palavras escolhidas e a maneira como estão atacando o assunto são muito trágicas, eu acho, mas são repetidas várias vezes. E assim, o livro fica manchado. Eles até formam comunidades para dizer, não compre. E mesmo assim, não é algo que termina bem sucedido. Mas temos esses ataques que estão se espalhando rapidamente em todos os Estados Unidos, manchando a reputação do livro naquela época. Alexander Campbell é um dos poucos críticos que realmente leu o livro de Mormon e passou algum tempo com o livro de Mormon. Ele o leu cedo, pois recebeu uma cópia antecipada. Vamos lembrar a todos quem é Alexander Campbell. Ele nasceu na Irlanda. Ele veio para os Estados Unidos. Seu pai é pastor. No caminho, passou 1 ano na Escócia. E na Escócia, adotou e se apaixonou pela filosofia escocesa do senso comum, como muitos dos primeiros americanos fizeram. E então, ele se torna um pregador que quer voltar ao texto original da Bíblia. Bem, ele está lendo a Bíblia na versão King James, mas estuda grego e quer aprender o que ela significa. Assim, ele apresenta ideias restauracionistas e sua comunidade às vezes é chamada de campbelitas. Mas eles se chamam discípulos de Cristo. E eles estão tentando voltar ao cristianismo original. Mas ele não tem espaço em sua tradição de fé para o Espírito. O Espírito é algo que pertence à Bíblia, pertence ao Espírito dos apóstolos daquela época, mas não se transfere para os seres humanos de agora. Portanto, ele é um ávido arqui-inimigo, agressor de Joseph Smith. E ele o chama de Smith. Às vezes, ele não o chama de Joe. Ele diz que Smith é seu verdadeiro autor. Como um patife ignorante e insolente, isso soa como Shakespeare, não é mesmo? Como nunca escreveu um livro, ele trai o pé torto. Ele o está chamando, é claro, de uma figura satânica. Ao basear todo o seu livro em um fato falso ou fingido, o que faz de Deus um mentiroso. Ele está afirmando isso porque acha que Deus disse, não mude meu livro. Assim, no livro de Deuteronômio, ele diz, não mude essas palavras. Mais tarde, ele diz novamente, não mude essas palavras. E, finalmente, no livro de Apocalipse, não acrescentem, nem retirem nada desses livros.
Mas estamos falando de textos ou rolos individuais das Escrituras. Ele não está dizendo que o cânone deve ser fechado. O cânone do Velho Testamento não foi encerrado até depois do cânone do Novo Testamento. O Senhor nunca pretendeu que o cânone fosse fechado naquela época, mas é simplesmente fascinante. Mas o que acontece ao longo dos anos 1800 é que o pobre Alexander Campbell cria esse livro de delírios. E esses ataques contra o livro de Mórmon foram quase totalmente refutados. E temos muitas dessas respostas no site da Central das Escrituras. Eu o incentivaria a ir até lá. Dê uma olhada no Knowwise. Veja as respostas, os ataques que ele trouxe para cá. Joseph ignorou, mas nós levamos a sério. E que uma das coisas que mais acho realmente interessante em Campbell é que uma de suas críticas a Joseph é que o livro de Mórmon cobre todas as questões sobre as quais os cristãos estão falando no século XIX. E ele diz, bem, então não pode ser uma coisa antiga. Se tocar em assuntos com os quais as pessoas do século XIX se preocupam. A última vez que estive aqui conversando com vocês, falamos sobre Lucy Mack Smith. E esta carta que ela escreve para seu irmão e cunhada em janeiro de 1831. E está repleta de textos do livro de Mórmon. O livro de Mórmon só foi publicado há 9 meses. Apenas 9 meses a esta altura. E ela já estudou o livro, com o conteúdo sendo importante. Então, onde esse argumento está sendo apresentado, eu rabisco nas margens. Lucy Mack para Solomon Mack, sabe? 1831. Desde aquela época, tenho me concentrado muito nisso. E foi somente nos últimos anos que consegui realmente me concentrar e estudar o assunto. E o livro de fato funcionou dessa forma. Foi um sinal de que os céus estavam abertos. E foi o sinal material de que Joseph era um profeta. Ele podia produzir esse livro. Temos outros líderes religiosos do século XIX que fazem comentários sobre as Escrituras. Mas Joseph é realmente o único que produziu um livro. Os seguidores de Annie Lee, a líder Shaker Annie Lee, seus seguidores mais tarde escreverão suas palavras e criarão um livro de revelações. Mas Joseph é o único que está fazendo algo realmente muito diferente, produzindo esse livro antigo. E assim, isso é muito importante, mas devemos lembrar que o conteúdo também é bem importante. Agora temos a American Bible Society Tract. A American Bible Society quer lançar 1 milhão de Bíblias no início do século XIX. Eles querem ver uma Bíblia em cada casa. Sua American Bible Society Tract Bible foi publicada em 1828. O livro de Mórmon parece pertencer ao mesmo grupo, mas também. Todos os outros livros encadernados em couro da década de 1830 Todos se parecem. Parecem livros jurídicos, mantendo a mesma aparência até os dias de hoje. Mas todos os livros encadernados em couro na década de 1830 são assim. Mas para que vocês tenham uma ideia de como alguns desses primeiros santos que se expandiram para se tornarem um povo dos livros, este é Frederick G. Williams, que se tornará membro da primeira presidência. Esta é sua primeira edição. E no final de seu livro, ele criou seu próprio índice. Sabemos que ele o criou porque está em ordem alfabética. Portanto, ele criou isso de antemão. E depois escreveu seu próprio índice no final do livro. Certas pessoas... Acho que no início havia menos escrita nos livros. Mas à medida que avançamos no século XIX, já examinei quase 800 livros de Mórmon do século XIX e observei a marginalia e a escrita dentro dos livros e o que isso nos diz sobre como esses primeiros santos estavam usando os livros. E também os escritos das próprias pessoas em seus diários e cartas, como Lucy Mack Smith ou Oliver Cowdery. Já falamos sobre isso. Que quando o livro de Mórmon se torna parte de como eles se expressam. Mas o registro material também nos dá outro aspecto de como eles estavam usando um livro. Então, aqui está um pouco mais de perto. Esse livro tem alguns danos causados pela água. Mas podemos ver as coisas pelas quais ele está interessado.
Em 1835, teremos o primeiro índice das referências do Livro de Mórmon, e algumas primeiras edições terão esse índice costurado em sua encadernação. Portanto, eles estão fazendo a encadernação há tanto tempo que ainda estamos recebendo as pessoas que estão adicionando esses livros. A primeira edição de William McLellin, na verdade, tem um desses índices costurados nessa primeira edição, mas ele também criou seu próprio índice e seu próprio conjunto de guias de tópicos. Bem, Denise, ainda não há versículos. Não temos números de página. E sim, esses parágrafos extremamente longos. Assim, algumas pessoas escrevem apenas alguns números de página na contracapa de seus livros. Então, é como se eu as considerasse seus destaques como suas páginas favoritas. William McLellin coloca, de fato, números de páginas, portanto, para cada tópico. Assim, vejamos este exemplo: ministério, ministrado ou ministrando. Essa é uma de suas entradas. Portanto, ele tem 55 vezes em que isso é mencionado no texto do Livro de Mórmon. Ele está levando esse livro a Sim, sério. ele está levando esse livro Seu muito a estudo sério. não é levado a Vamos sério. ler apenas um capítulo por noite. Não. E isso vai levar tempo. Quero dizer, a maior parte da marginalia que vejo nos livros do século XIX, especialmente no início, é apenas uma espécie de resumo do que está acontecendo naquelas páginas. São pessoas tentando aprender uma narrativa muito complicada. Quero dizer, às vezes, mesmo que tenhamos crescido com o Livro de Mórmon, achamos que conhecemos o Livro de Mórmon, mas é preciso que você realmente goste de estar em uma aula sobre o Livro de Mórmon. O número de calouros que tive em uma aula sobre o Livro de Mórmon que tinham certeza, ou até mesmo de ex-missionários, que tinham certeza de que conheciam o Livro de Mórmon por dentro e por fora, e que rapidamente perceberam: ah, espere, como não vi essa parte? Eu sei que eles precisam. Eles estão mapeando a narrativa porque ela é muito complicada. William McLellin está imerso no livro. Assim, ele encontra 55 vezes que recebemos ministry, ministered, ministering ou ministered, sem um computador, indo para o computador. Se eu usar meu computador hoje, acho que há 56. Uau. Ele perdeu uma dessas 588 páginas do Livro de Mórmon, e então ele usa esse sinal de igual. Assim, cada tópico recebe um sinal. E depois, quando formos para a realidade. Aqui está um exemplo de 3º Nef 18 e 19. E essa é a visita de Cristo às Américas. Temos que ver todas essas marcas iguais que estão nas margens. E isso ocorre sempre que a palavra ministrar ou diferentes formas da palavra ministro aparecem. Então, ele leu o livro inteiro e você tem todos esses símbolos diferentes. E esse é o jeito dele. Portanto, é fascinante para mim que a igreja já tenha publicado um índice, mas isso não é suficiente para ele. Ele está criando e elaborando seu próprio índice. Quer levar isso a sério. Ele definitivamente está levando isso a sério. A segunda edição é menor do que a primeira. Então, eles estão pensando em comprar. Para que possamos ver a diferença de tamanho aqui, eles querem criar uma edição de bolso. Eles querem tornar isso mais fácil. Na verdade, eles dizem que queremos que os idosos ou as pessoas que o carregam possam carregá-lo com mais facilidade. Então, aqui e na verdade, eles começam a introdução. Esse livro foi publicado por John Goodsell e Parley Pratt. E no início, eles dizem que vamos incluir o Livro de Mórmon e todas as revelações em um único volume. Mas então temos esta nota no final. A tecnologia ainda não tinha ido longe o suficiente. Eles chegaram ao final do Livro de Mórmon e o editor disse que não era possível acrescentar mais revelações a esse volume. Portanto, a tecnologia ainda não havia avançado o bastante. Mas eles queriam que o livro fosse menor. Queriam que as pessoas pudessem carregar seus livros por aí e ter acesso a eles. Oliver Cowdery, em sua experiência com encadernação de livros, encadernou uma cópia. Portanto, o vermelho é como eles eram originalmente.
Esta é uma primeira edição de 1835 de Doutrina e Convênios. Se não estiver olhando para esse slide, é porque está apenas ouvindo o podcast. E talvez queira abrir os slides porque Janice encontrou alguns detalhes históricos fabulosos aqui. Essa é a única razão deste ser de couro vermelho. Oliver Cowdery encadernou um grupo de livros, tanto de doutrina e convênios quanto de livros de Mormon, para os membros de sua família. Comparada a ela, a capa é quase preta. Mas esses livros começaram com o mesmo vermelho vivo. E este é um livro de Mormon que pertenceu a seu sobrinho Marcellus Cowdery. Assim, podemos ver o quanto esse livro foi usado ao longo do tempo. Esta é a primeira edição de Doutrina e Convênios, que continua vermelho vivo porque ficou em um celeiro por 150 anos. E nunca foi usada. Está em perfeitas condições. Outro exemplar. Esta é Patience Simons Cowdery, cunhada de Oliver, e este é seu livro de Mormon de 1837. E podemos ver que ela foi usada ao longo do tempo. O dela não está tão sujo ou tão preto quanto o de Marcellus. Ela manteve a dela um pouco mais bonita. Portanto, ela tem muitos escritos nas margens. Ela está mantendo o controle da narrativa. Ela também criou seu próprio índice. Agora, ela o escreveu a lápis. Portanto, se você quiser que as coisas durem como historiador, peço que nunca escreva a lápis. O lápis é um anátema para mim. Mas o lápis torna isso muito difícil, mas temos conseguido decifrar a maior parte de seu índice. Mas acho que é interessante. Ela está realmente fascinada pelos 2.000 jovens guerreiros que foram ensinados por suas mães. Maravilhoso! Que negros e brancos são todos iguais perante Deus. Ela quer marcar isso. E o ano de 1837 é um assunto muito importante nos Estados Unidos. Sim, e ela tem muitas perguntas sobre sementes. Ela está realmente interessada nessa questão de raça e semente. Ela também menciona a prostituta Isabel, o que é fascinante para mim, mas como mulher, acho que ela está prestando atenção às mulheres mencionadas no texto. Você sabe que Há temos apenas tão poucas. 6 mulheres nomeadas no texto, mas há 93 mulheres não nomeadas sobre as quais temos muitas informações. Portanto, temos cerca de 100 mulheres específicas sobre as quais temos muitas informações no livro de Mormon, embora nossas mulheres nomeadas sejam poucas e distantes entre si. Agora, quando chegamos a 1841, essa é a edição britânica. Mas aqui podemos ver que este é um livro de Mormon britânico de 1841, comparado a uma Bíblia autorizada britânica de 1844. Essa é uma Bíblia que eu comprei em uma loja de caridade na Inglaterra por £1. Mas podemos ver que não apenas o tamanho combina, mas eles são publicados e encadernados e o douramento é semelhante. O trabalho de pergaminho é semelhante. Eles parecem pertencer um ao outro. Eles foram publicados pela mesma empresa? Não foram publicadas pela mesma empresa. Apenas a Você minha a pequena viu? Bíblia foi publicada. É uma Bíblia autorizada. Então, em 1844, você pode publicar uma Bíblia que não tenha sido autorizada pela rainha. Mas ainda assim, a maioria das Bíblias é autorizada pela rainha. E a minha foi publicada em Edimburgo em 1844. Mas podemos ver como elas são semelhantes. Parece que eles estão tomando uma decisão consciente de fazer com que a vara de José e a vara de Judá pareçam andar juntas. E essas mudanças materiais também afetarão a forma como as pessoas aceitam o livro, como desenvolvem um relacionamento com o livro, como podem usar o livro. A partir de 1851, começamos a ter edições em 6 idiomas diferentes. Sim, os missionários vão para a Escandinávia. Sim. Recebemos a edição dinamarquesa em 1851 e depois, em 1852, recebemos uma série de edições. Recebemos a edição galesa, que foi financiada pelos santos galeses por meio da compra de assinaturas. E há anotações de quando eles recebiam e imprimiam uma assinatura. Eles recebiam a assinatura e havia um aviso que dizia: por favor, não leia isso. Não use isso até que você tenha todas as suas assinaturas para poder encaderná-las. Mas eles financiaram dessa forma. Mas em 1852, também recebemos franceses, alemães e italianos, e eles chegam onde temos isso.
confluência de tolerância religiosa suficiente, que possam de fato imprimir as escrituras, e algum tipo de autorização de Joseph ou dos 12 e de um indivíduo obrigado. Uma pessoa que esteja realmente determinada a fazer com que isso aconteça. Ou eu. Queremos uma pessoa tocada pelo Espírito. Um instrumento na mão de Deus para abrir a porta da restauração na Dinamarca, no país de Gales, na França, na Alemanha. Isso aconteceu na Itália, e o Espírito os impeliu a agir e a querer espalhar a palavra. E então, em 1855, chegamos ao Havaí, que não teria acontecido sem George Q. Cannon, mas também sem Jonathan Nempela. O havaiano de George Q. Cannon não era bom o suficiente para fazer isso sozinho. Ele precisava que o convertido Jonathan Nempela o ajudasse a traduzir isso para o havaiano. Assim, tivemos essa enxurrada. Agora eu só queria lhes dar mais um pequeno exemplo. Joran Kauer é um alemão convertido à igreja. Ele mora em Berna, na Suíça. Depois de entrar para a igreja, ele emigrou. E acaba em Hacksburg, Idaho, porque outro imigrante alemão que pode ter sido seu missionário com Jacob Spori. É isso mesmo, eu sei. Ele trouxe Joran e sua família para Hacksburg e fundou a Bannock Academy. Esse é o início do que se tornou a Ricks College e depois a BYU, Idaho. Mas Joran Kauer, em 1873, tem seu livro de Mormon em alemão e podemos perceber que ele ainda não se sentia confortável com o inglês. Mas depois de 1879, a edição de 1879 do livro de Mormon a que Orson Pratt corta os capítulos. Assim, dobramos o número de capítulos do livro de Mormon. Orson também acrescenta os versículos? Ele também acrescenta os versículos. Portanto, temos muitas mudanças importantes. No livro de Mormon em inglês em 1879, mas o livro de Mormon em alemão não mudou até 1893. Ele não implementa essas mudanças até 1893. Então, Johann está sentado em sua escola dominical em inglês em Hacksburg. E ainda quer ter seu livro de Mormon alemão com ele, mas que já leu e marcou. Cada nova divisão de capítulo do livro de Mormon e cada versículo do livro de Mormon. E até que ele obtenha a nova edição em 1873. Quero dizer, ele provavelmente não usa o livro. Ele usa o livro talvez por algumas décadas. Não é uma vida inteira de uso. Mas ele se senta com seu livro e pode estar lá em inglês e acompanhá-lo em suas escrituras em alemão. E eu estou realmente intrigada com o registro material. Mas como isso nos mostra como as pessoas estão usando e tentando internalizar o texto. Que não é apenas o sinal do livro que é importante, embora isso seja definitivamente importante, mas é também como elas estão obtendo um testemunho. E isso só seria possível com os esforços que foram feitos desde o início para traduzir o livro de Mormon. Do egípcio reformado para publicá-lo pela primeira vez em inglês. E depois esses esforços para expandir o livro em todo o mundo. Há um versículo maravilhoso que diz: estão sob condenação porque não estão usando o livro de Mormon o suficiente. Quero que a teologia e a doutrina do livro de Mormon permeiem seus sermões, permeiem seus pensamentos. E minha observação é que vocês fizeram um trabalho fenomenal na pesquisa de como essas pessoas estão realmente usando seus exemplares físicos do livro. Eu dou uma olhada nos sermões, observo a doutrina que Joseph ensinou. Analisei todos os seus sermões de Nauvoo e eles estão repletos de doutrinas do livro de Mormon. Agora, ele ainda está recitando, quando fala de dons espirituais, as palavras de Paulo em 1 Coríntios, em vez da seção 46 ou Moroni 10, porque acho que ele as memorizou quando criança, como todos os primeiros americanos que estavam religiosamente envolvidos com a Bíblia. Mas ele estava se dirigindo a elas no contexto do livro de Mormon. Sua doutrina estava saturada de pensamentos do livro de Mormon. Mesmo que eu queira dizer sobre Joseph em sua maior parte,
é que a maioria de seus sermões são de improviso. Todos menos um. King Follett recebe alguma preparação. Talvez, um ou dois outros. Mas eles são improvisados. E eu acho que uma das coisas que o Joseph Smith Papers nos proporcionaram é que há mais conteúdo do livro de Mormon, como você está dizendo, do que se supunha originalmente. Esses primeiros santos dos últimos dias ainda são um povo da Bíblia. Eles ainda cresceram com a Bíblia. Eles ainda acreditam que a Bíblia é importante. Eles nunca deixam suas Bíblias para trás, mas eles incluíram novas escrituras. Eles aceitaram as novas escrituras e as trouxeram para suas vidas. Mas vai levar muito tempo para que eles realmente entendam o livro. Podemos ver essa imagem de como o livro mudou ao longo do tempo. Mas tudo isso está tentando ser aprimorado para ajudar os santos a se aprofundarem mais no livro. Não precisaríamos de todas essas publicações, e Joseph priorizou as publicações em vez de construir um prédio para a igreja. Ele está tendo que se reunir ao ar livre em todas as condições climáticas para usar os poucos recursos disponíveis para publicar as escrituras. A publicação do livro de Mormon é a primeira tarefa que o Senhor dá a Joseph, e ele tem que fazer isso antes de qualquer outra coisa. Mas mesmo depois de 20 anos, ainda estamos publicando esse livro em vez de construir edifícios. Estamos investindo todos os nossos recursos em novas edições, como você disse, para torná-las mais legíveis, acessíveis e defensáveis. Acho que é uma pesquisa fabulosa que você fez para nos ajudar a perceber que não, esses primeiros santos sabiam disso. E então, ouvi uma de suas palestras anos atrás sobre os nomes dos primeiros santos. Sim, então, a partir de Kirtland, as pessoas começaram a dar aos seus filhos nomes de personagens do livro de Mormon. Provavelmente minha favorita é Nancy Tracy. Seu primeiro filho se chama Eli, portanto, um nome bíblico forte. Seu segundo filho se chama Lacônio Moroni. Oh, muito bem. Ela o conhecia. Portanto, ela definitivamente chegou ao terceiro Nefe. E chegou até o final do livro. Mas Lacônio, ela queria que seu filho tivesse dois grandes nomes do livro de Mormon. E ela escolheu Lacônio, o que é fascinante para mim. Mas Lacônio Moroni, e depois seu terceiro filho, é Moisés Mosias. Adoro o fato de que isso nos mostra como eles não deixaram a Bíblia para trás. A Bíblia ainda está lá. E assim como colocar o livro de Mormon e a Bíblia juntos em uma mão, em uma criança, você tem a vara de José e a vara de Judá juntas. Tudo isso cumprindo a profecia de Ezequiel 37. Depois de 1844. Parley Pratt nomeia 14 filhos e uma filha adotiva com nomes do livro de Mormon. Parley era fã do livro. E Parley conhece o livro de Mormon por dentro e por fora. Bem, e então você tem pessoas como Orson Hyde, memorizando. Memorizando. Sim, Orson Pratt disse e mesmo ter Orson feito Pratt isso. contou mais tarde que memorizou todo o livro nos 2 primeiros anos de leitura. Uau, incrível! Então, o símbolo do livro é importante, mas o conteúdo do livro, e Joseph fez a promessa que ele fez em 1841, é obedecer aos preceitos do livro. Ele o chama de o livro mais correto. Mas o poder do livro não está em sua correção. O poder do livro está na implementação de sua prática. Se estivermos cumprindo esses preceitos e colocando-os em prática, isso nos aproximará de Deus. Gostaria de acrescentar meu testemunho de que o livro de Mormon não é apenas um sinal, mas recebi um testemunho de Deus, de que ele é sua mensagem para nos ajudar a nos preparar para a segunda vinda de seu filho, que ele está aqui para preparar um povo que possa aplicar essas mensagens para viver uma vida mais santa, de modo que nós também possamos nos tornar servos de Deus e sermos capazes de preparar o mundo para a sua vinda. E deixo isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.